Olá novamente, pessoal! Este é o Dicas para a monografia número 7 e vamos terminar o tema referências. No vídeo anterior, vimos que, de maneira geral, uma referência deve ter autoria, título da obra, informações específicas, data e dados de acesso. Neste vídeo, vamos ver as informações específicas e exemplos dos principais tipos de obras. Livro. Em um livro, manual, guia, catálogo, dicionário e assim por diante, os dados específicos são edição, local e editora. Grande parte das informações estão na capa, mas logo nas primeiras páginas, as informações catalográficas trazem o que é necessário. Vou usar este livro como exemplo. Já que a obra não é online, então não há dados de acesso. Da capa temos os autores, o título, que neste caso tem subtítulo, e a editora. Da ficha catalográfica obtemos a edição, o local e o ano de publicação. Pronto, temos tudo o que necessitamos para a referência. Colocando na forma da norma, temos autores, título em negrito, subtítulo sem negrito, edição, local, editora e ano de publicação. Note que usamos dois pontos entre local e editora. Livro organizado. O livro organizado é uma obra onde cada capítulo tem sua autoria própria e que possui a figura de um organizador. Neste caso, você pode necessitar citar a obra como um todo ou pode citar apenas uma parte da obra. Vamos ver os dois modos. Ao citar a obra como um todo, referencia-se como um livro normal, onde a autoria é do responsável pela obra. Entre a autoria e o título, coloca-se uma abreviação, dentro de parênteses, que indica que se trata do responsável pela obra. Pode-se ter, por exemplo, org para organizador, coord para coordenador, ed para editor e comp para compilador. Usando este livro como exemplo, temos da capa e da ficha catalográfica os dados necessários: autoria, título da obra, subtítulo, edição, local, editora e o ano de publicação. Ao citar uma parte, nós iremos acrescentar informações na referência da obra como um todo. No início, colocaremos a autoria e o título da parte, mais a informação em dois pontos. No final, iremos acrescentar o número do capítulo, se houver, e os números das páginas inicial e final da parte citada. Aqui está o esquema que vimos anteriormente. E agora, os acréscimos necessários. Vamos usar o mesmo livro anterior e usar as informações do capítulo 10 para exemplificar. Aqui temos a citação da obra como um todo. Vejam que basta acrescentar a autoria e o título do capítulo no início, seguidos de em dois pontos. No final, acrescentamos a numeração do capítulo, dessa forma abreviada e com letra minúscula, e a indicação das páginas inicial e final logo após P. Ponto. Agora, vamos ver os trabalhos acadêmicos. Os trabalhos acadêmicos incluem teses, dissertações e trabalhos de conclusão de cursos, como técnico, graduação, especialização e assim por diante. Os dados específicos são vários: ano, número de folhas, tipo de trabalho, grau, vinculação acadêmica e local da defesa. Se você me perguntar o porquê do ano aparecer duas vezes, eu vou dizer: Não sei, só sei que é assim. bem,
Na verdade, eu sei. Você é o bichão mesmo, hein, doido? O primeiro ano que aparece é o ano da defesa ou apresentação do trabalho, enquanto o segundo ano, como vimos no vídeo anterior, é o ano da publicação. Pode acontecer de um trabalho ser apresentado no fim de dezembro e só ser publicado no início de janeiro do ano seguinte. E com isso, a norma prevê essa possibilidade. Mas, em geral, os 2 anos são iguais. Temos aí um exemplo de dissertação de mestrado. Primeiro, os dados gerais: autoria, título, ano de publicação e dados de acesso. Agora, os dados específicos: ano, número de folhas, tipo de trabalho, grau, vinculação acadêmica e local da defesa. Agora, um exemplo de tese de doutorado. Iniciemos com os dados gerais novamente: autoria, título, ano de publicação e dados de acesso. Agora, os dados específicos: ano, número de folhas, tipo de trabalho, grau, vinculação acadêmica e local da defesa. Artigo em periódico. Um artigo em periódico também tem muitos dados específicos. São eles: título do periódico, local de publicação, volume, indicado por V ponto, número, indicado por N ponto, páginas, indicado por P ponto, seguido do número da página inicial, hífen e o número da página final. E o mês, abreviado com as 3 primeiras letras, como expliquei no vídeo sobre siglas. Atenção! Neste caso, é o título do periódico e não o do artigo que ficará em negrito. Vamos usar este trabalho como exemplo. Temos, logo de início, a autoria e o título do artigo. No rodapé temos quase todos os dados específicos: título do periódico, volume, número, mês e o ano de publicação. Também encontramos a página inicial e a página final. Ficou faltando o local, mas uma rápida pesquisa resolve o problema. Com relação aos dados de acesso, nem preciso comentar, certo? Vejamos como fica esse exemplo: autoria, título do trabalho, título do periódico em negrito, local, volume, número, páginas, mês, ano, dados de acesso. Artigo em evento. Em um artigo apresentado em evento, não se coloca o ano nos dados gerais, mas, em compensação, tem tantos dados específicos que o trem fica até enfadonho. Vamos lá. Nome do evento, que é precedido por em 2 pontos e que deve ser escrito com todas as letras maiúsculas. Depois vem numeração do evento, ano em que o evento ocorreu, cidade do evento, tipo de documento, que pode ser anais, resumos, atas e assim por diante, e sempre seguido de reticências. Local da editora e editora, o ano de publicação e, finalmente, as páginas. Neste caso, quem fica em negrito é o tipo de documento. Veja só. Vejamos 2 exemplos: autoria, título do artigo, em 2 pontos, nome do evento com letras maiúsculas, número do evento, ano do evento, cidade do evento. Tipo de documento em negrito e seguido de reticências. Cidade e editora,
ano de publicação, páginas. E por fim, os documentos jurídicos que seguem um padrão um pouquinho diferente. Os documentos jurídicos incluem 3 itens: legislação, jurisprudência, que trata das decisões judiciais, e a doutrina, que trata da interpretação dos textos legais. Pessoalmente, acho isso muito estranho. Para mim, um texto legal deveria ser escrito de uma forma que existisse somente uma interpretação. Mas, Só sei que é assim. bem, vou abordar somente o caso de legislação, que trata de textos tanto de entidades públicas quanto de privadas. Isso inclui Constituição, emendas constitucionais, leis, atos normativos, portarias, resoluções, instrução normativa e assim por diante. O documento jurídico foge da regra geral. A referência deve apresentar jurisdição, que pode ser federal ou estadual, por exemplo, título, que pode ser decreto, medida provisória, resolução e assim por diante, numeração, data de publicação e dados da publicação. Observe que a jurisdição faz o papel de autoria e, por isso, aparece com as letras maiúsculas. Vejamos 2 exemplos. Jurisdição, título, numeração, data de publicação e os dados da publicação. Formatação. A lista de referências deverá estar organizada por ordem alfabética crescente, com base no sobrenome do primeiro autor. Obras de mesma autoria devem estar em ordem crescente de ano de publicação. No caso de ter mesma autoria e mesmo ano de publicação, deve-se considerar a ordem alfabética do título dos trabalhos. As referências devem ter alinhamento à esquerda e sem recuo na primeira linha. Também devem estar em espaçamento simples e deve existir um espaçamento duplo entre cada uma. Vou mostrar como se faz tudo isso. Vem comigo. Primeiro, marque todas as referências. Selecione o ajuste de parágrafo. Coloque o alinhamento à esquerda. Remova o recuo da primeira linha. Passe para espaçamento simples. Ajuste o espaçamento após o parágrafo para 24 pontos. Pronto! Ficou show! Note como estava antes e como ficou depois. Fazendo isso, o seu orientador vai falar que Você é o bichão mesmo, hein, doido? pronto! Com tudo isso, você será capaz de fazer referências de forma correta. E lembre-se, se tiver dúvidas, consulte a norma. Por hoje é só, pessoal.